a chave pra gente ter conseguido permanecer em Portugal foi ter mantido uma vida dupla. É, verdade. A gente tem uma vida dupla em relação à situação fiscal. Ou seja, a gente é ativo financeiramente no Brasil e é ativo financeiramente em Portugal. E só com a soma dessas duas coisas foi possível a gente realizar o grande plano de viver na Europa. Isso eu já sabia, já imaginava antes de vir para Portugal, eu já imaginava que isso seria necessário. Então, como é que foi isso? Lá no início, quando eu ainda morava no Brasil, eu era consultora de inovação. Prestava serviço para uma consultoria, na época era sócia, e quando eu me desliguei da sociedade com a consultoria para vir para Portugal, eu permaneci fazendo alguns trabalhos ainda para consultoria como prestadora de serviço. Não mais diretamente como equipe principal da consultoria, mas como uma prestadora freelancer, vamos dizer assim. Então, primeiro ano, eu ainda tive receitas desses trabalhos com a consultoria que eu atuava no Brasil. Enquanto a gente gastava a poupança que a gente tinha feito, trazido para cá para os primeiros meses, enquanto o Adriano buscava um emprego aqui em Portugal. Então, tudo isso aconteceu simultaneamente no primeiro ano e foi assim que a gente sobreviveu, incluindo aquela estratégia dos 500 euros por mês que eu expliquei nesse vídeo aqui. E depois, claro, a tendência foi eu me desconectar da consultoria e os trabalhos diminuírem e o Adriano conseguiu um emprego. Eu tentei buscar emprego aqui na área da consultoria de inovação, que era o mais recente do meu currículo, não consegui. Depois eu até consegui no final do primeiro ano. Eu acho que eu fiquei um mês. Tá? Mas era um trabalho que não era diretamente relacionado com inovação, era uma consultoria de pesquisa brasileira, que foi o único trabalho que eu consegui, com um brasileiro que tinha atividade aqui em Portugal. E aí, durante um mês, eu tive uma receita em euros. Depois já era. E aí o Adriano permaneceu tendo empregos aqui formais e informais em Portugal. E eu comecei a batalhar desesperadamente para conseguir os meus primeiros clientes de marketing digital. Que esse era o plano desde o início, né? Desenvolver uma carreira empreendedora, então sair da consultoria, desenvolver uma carreira empreendedora, tendo clientes no Brasil para começar e depois ir ganhando os clientes aqui em Portugal. E foi o que eu fui fazendo. Então eu consegui alguns clientes no Brasil, ainda pequenos, de pouco a pouco, indicações, contatos que eu já tinha. Comecei a trabalhar como freelancer de marketing digital, fazendo mídias sociais para um cliente, para outro. Daí no segundo ano, já em 2019, quando eu fui para o Brasil visitar a minha família, eu fiz uma jogada muito inteligente, que eu abri uma empresa no Brasil. E essa empresa que eu abri no Brasil acabou formalizando o trabalho que eu estava começando como freelancer. Daí eu comecei a, claro, emitir notas para todos os trabalhos que eu conseguia no Brasil, mesmo que fosse para pessoa física, mesmo pequenos trabalhos, que foi a sementinha aí para a agência. Então, aos pouquinhos, veio um cliente daqui, um cliente dali, do Brasil, e a gente, no início, tinha que trazer algum dinheiro que a gente ganhava lá para cá, usava um aplicativo que eu uso até hoje, o TransferWise, para fazer essas transferências. Ia fazendo aquele jogo, aquela matemática de junta uns euros daqui, junta uns reais dali e... Todo mês era planilha e de onde é que vem, para onde é que vai, e quanto tempo demora para chegar e vai chegar a tempo de pagar as contas. Daí tinha que ser tudo extremamente planejado e planilhado para dar certo. E aos pouquinhos, então muito aos poucos, né? De 2018, 2019 até 2020, que a gente contou para vocês como é que foi 2020 da agência. 2020 é que a coisa começou a ganhar forma. Então, a gente conseguiu, 2019, o primeiro cliente de estratégias digitais aqui em Portugal, que permanece nosso cliente até hoje. Esse cliente começou a falar sobre nós, a nos indicar para várias pessoas, aí eu comecei a fazer uma proposta ou outra para essas indicações e
a partir de uma cliente, a gente foi conseguindo outros clientes aqui em Portugal de marketing digital. Uma jogada também que eu fiz muito importante nessa como vou me inserir no mercado português e conseguir clientes foi me inserir em uma incubadora de empresas aqui na cidade ao lado do que a gente tá. Então, a incubadora Startup 2 Novas, no primeiro ano, eu já me candidatei e a gente tá agora no segundo contrato com eles, com uma outra proposta de startup. E isso me levou a ter várias relações e oportunidades de indicação também através da startup. E eu também consegui trabalhos por lá. E também entender um pouquinho do mercado, como é que era o mercado português, né? A startup ajudou muito nesse sentido aí. Então, formalmente, essa vida dupla, ela se constituiu assim. Empresa no Brasil, continua aberta até hoje, para faturar tudo que acontece no Brasil. E também para contratar serviços no Brasil e contratar a equipe no Brasil. Tudo que vale a pena no Brasil, seja pela qualidade ou pela expertise ou pelo próprio custo-benefício, pelo preço, é Brasil. Aqui a gente abriu a atividade como autônomo, nos registramos como autônomo para emitir os recibos verdes, que é o equivalente a recibo de autônomo do Brasil, para também conseguir fazer a nossa situação fiscal aqui em Portugal ser ativa. Então, nós temos imposto de renda aqui em Portugal a prestar contas e temos imposto de renda lá no Brasil. É uma fiscalidade dupla, por isso que eu disse, é uma vida dupla que a gente tem que ter atenção a todo momento pelas legislações de dois países que são diferentes. É complicado, principalmente no início, para a gente entender como é que funcionava aqui e conseguir nos formalizar. E foi fundamental para nós ter essa dupla fiscalidade para poder compor o nosso rendimento hoje. Então, a gente não fica dependente só de ter clientes em Portugal, não fica dependente de ter clientes só no Brasil. E também traz uma outra vantagem para nós, que é as oscilações de mercado. Sim. Até a sazonalidade é inversa, né? Quando Portugal tá tirando férias no verão aqui, junho, julho, agosto, que as coisas meio que param, porque tá todo mundo envolvido com tirar férias, em viajar, os miúdos não estão na escola, e depois é a volta da escola, investimento em material escolar, ninguém quer fazer muito investimento. O Brasil tá bombando, porque tá no meio do ano e tem que acontecer. E aí no verão do Brasil, né, janeiro, fevereiro, a coisa é estabilizada, mais tranquilo, e Portugal tá em todo gás. Então, sazonalidade se complementa e também as oscilações de mercado também podem variar, né? O Brasil está numa situação de baixa econômica, Portugal está sempre no plano, né? Numa linha estável. Então, ter montado essa estratégia que lá no início era uma intenção, um objetivo de empreender e ter negócios que a gente conseguisse faturar no Brasil e em Portugal. Nem sabia como eu ia executar isso, não fazia ideia. E nem pesquisei muito sobre isso quando ainda estava no Brasil. Deixei as coisas irem acontecendo aos poucos, para ir descobrindo também as informações aos poucos e a gente indo aplicando isso no dia a dia. E a coisa foi se materializando conforme a gente projetava a nossa intenção e trabalhava bastante. Então hoje a nossa vida é assim, o que a gente ganha no Brasil paga as contas no Brasil, é o que a gente ganha aqui paga as nossas contas aqui, mas se é necessário a gente consegue fazer essas transferências e consegue ter uma boa vida, consegue aproveitar os nossos contatos, o nosso networking, a nossa trajetória e experiência no Brasil, ou seja, não tem aquela coisa de vai começar do zero. Não vai começar do zero, porque a gente aproveitou muito, tanto da nossa bagagem, que a gente consegue aplicar aqui, quanto dos próprios contatos e conseguir esses clientes a partir de relações que estavam quentes quando a gente saiu de lá. Foi um ótimo negócio para nós. Excelente negócio. Vida dupla. Nós somos o Batman.
Vida dupla, de dia aqui, de noite lá no Brasil. Exatamente. Mas foi a nossa estratégia. Eu espero que esse vídeo sirva como uma luz sobre uma outra alternativa, que talvez muita gente que quer sair do Brasil não pensa nessa alternativa, mas pensa direto em vou chegar nesse país e vou conseguir um emprego e vou fazer a vida por lá 100%. Mas não, eu acho que tem outras alternativas. Hoje o mundo é digital, muito mais digital até de quando a gente começou nesse caminho. Devido à pandemia, tá muito mais digital. Muitas, mas muitas atividades podem ser feitas à distância. E hoje as pessoas já estão com uma mentalidade preparada para comprar serviços à distância. Eu, particularmente, nunca senti nenhuma dificuldade das pessoas me contratarem em função de eu não estar no Brasil, porque muitas das pessoas já me conheciam, foram indicadas por pessoas que me conheciam, então essa relação de confiança vai passando de uma pessoa para pessoa e a relação é muito tranquila, fazer tudo à distância. Então, espero que sirva essa nossa experiência para inspirar e abrir novos caminhos para quem está pensando ou quem já está fazendo essa transição para outro país e ainda está no início, ainda está descobrindo as alternativas. Eu fico feliz em ajudar. E se vocês tiverem perguntas também sobre essa vida dupla, questões mais específicas que eu possa responder em outros vídeos, deixe comentário aqui embaixo. Eu vou estar feliz com as sugestões de novos conteúdos que eu possa compartilhar. Um grande beijo e até a próxima!